Vamos começar então falando, né? Eu sempre faço uma recapitulaçãozinha da aula passada, antes da gente começar a aula de hoje. Aí, pra gente dar uma visualizada, eu trouxe o mesmo slide da linha do tempo da aula passada, porque a gente chegou até o Bill of Rights agora, né? A gente vai avançar um pouco com outras coisas, mas a gente só vai ter outra linha do tempo na próxima aula, porque hoje é uma aula mais... uma aula de... que falar filosofia seria me sentir muito, porque eu acho que eu não tenho capacidade para dar aula de filosofia, porque eu acho dificílimo. Mas a verdade é que o iluminismo, ele é filosofia, né? Ele é uma filosofia que corre solta aí na era moderna. E ele é uma filosofia inicialmente e eventualmente ele vira ali a base da nossa sociedade, né? Então ele é um movimento muito importante. Então a gente para no Bill of Rights, que é quando a gente começa a pensar na monarquia constitucional inglesa, tá? Mas só pra gente recapitular um pouquinho do que a gente viu, né? A gente tem visto, desde que a gente saiu da Idade Média, a gente vê a valorização do monarca, a gente vê... Gente, o que é isso? Centralização. Ai, cara, eu vou te falar, é difícil não ser alfabetizado, hein? Gente, toda aula eu erro. Centralização do poder, né, que vai acontecendo ali com o fim dos feudos, com o início dos estados nacionais. A monarquia cria uma aliança com a burguesia, mas ela também libera privilégios para a nobreza. Então, existe uma troca ali com as duas classes sociais mais importantes, que é a burguesia e a nobreza, né? A monarquia não vai deixar eles de lado, porque eles são ali muito importantes para o funcionamento e o enriquecimento dessa monarquia. A monarquia absolutista, ela precisava de justificativas, né? E a gente tem algumas. A gente tem o rei como figura divina predestinada, o rei como um guardião da ordem da segurança. A gente tem a superação, né? A monarquia como superação do estado de natureza, né? Então, é como se a gente estivesse avançando essa etapa, né, do estado de natureza e chegando finalmente no absolutismo. O mercantilismo que vem ali então, dos erros. O que eu não consertei ontem, eu tô consertando nesse aqui. Essa bolinha faz sentido para alguém? Talvez não, mas para mim faz todo sentido essa bolinha não tá branca, ela tem que estar preta. Então, o mercantilismo como o aspecto econômico das monarquias, dos estados nacionais, dos estados modernos. Porque, né, o que era o mercantilismo? Ele era essa lógica econômica de colônias, de busca de manufaturas, não é de uma expansão territorial. Lembra que a gente sai de um período ali da Idade Média, né, de muita expansão territorial? Esse não é mais o objetivo. Apesar, né, de você pode entender que expansão territorial como busca por colônias, sim, mas a busca por colônia era principalmente para o próprio enriquecimento. Mas isso também faz sentido se a gente lembrar que lá na Idade Média o enriquecimento era feito com base de terras. Então, quanto mais terras, mais rico. Agora não, agora a gente tem ali o mercantilismo como forma de acumulação de riquezas. Então a gente muda ali a forma do que é rico, né? A gente também falou da dinastia Bourbon na França, né? Onde o primeiro rei Bourbon, ele vai lá e ele vai lançar o Edito de Nantes, que é uma pacificação entre os católicos e os evangélicos. Logo ali, né, perto ali do final já do governo dele, tem a Guerra dos 30 Anos, que deixa a França sai vitoriosa, mas muito fragilizada popularmente, né? A população está muito fragilizada, mas o governo é o governo de Luís XIV e ele se diz, né, o Rei Sol, e ele diz, né, que o Estado é ele, o Estado sou eu. Então ele não está muito preocupado com o que está acontecendo socialmente no Estado moderno dele, mas o que ele se importa é que ele está ali no auge do absolutismo. Só que esse auge do absolutismo, ele também é o auge das suas contradições, né? Então o absolutismo passa por esse momento
conturbado na França, onde ao mesmo tempo que você vê ali o Palácio de Versalhes sendo feito, né? Muitas grandes obras, muitas coisas muito mirabolantes, mas as pessoas estavam passando fome. Em seguida de Luís XIV vem Luís XV e Luís XVI, e eles observam o declínio francês, né? E hoje a gente vai ver o porquê que esse declínio francês ele acontece, tá? Inglaterra, na aula passada, a gente falou da dinastia Tudor, né? Que é quando Henrique sobe lá e lança o ato de supremacia, lança o anglicanismo, e a Elizabeth, que também tá escrito errado. Gente, ó, tem 3 coisas já que eu já contei que eu errei. Vamos ver até o final, vamos fazer uma conta. Drinking game, toda vez que tiver um erro no slide. Então, o Henrique, né, ele vai fazer o ato de supremacia, vai criar a igreja anglicana, que é a igreja inglesa, e eventualmente, quando Elizabeth I surge no trono, ela vai lançar ali a consolidação do anglicanismo, que é um agrado para a burguesia, e ela vai lançar uma política mercantilista agressiva, vai atacar navio, vai pegar mais colônia, vai intensificar muito mais, tá? Nesse momento estava rolando também o cercamento dos campos ali na Inglaterra para produção de lã e trigo principalmente, tá? Para venda. Então eles pegam campos que eram campos de subsistência e transformam em campos de ultraproduções para poder, né, vender esse produto. E ali nesse momento a gente tem, né, um rei que tenta fazer ele tenta pegar a igreja e ele tenta dar uma agradada na igreja católica, mas ele não tá muito atento aos entornos e ele toma ali distraído. Ó, mais um erro, gente, uma revolução puritana, né? Drinking game, galera, 4 shots já, a galera já nem tá conseguindo prestar atenção. E com certeza, assim, a gente tá no 4º slide da aula, se você contar a capa. Então ele vai lá e ele toma uma revolução puritana ali gratuitamente, que é uma revolução do parlamento contra os atos da monarquia, né, os atos do rei, favorecendo e aumentando o poder ali a influência católica na Inglaterra. Então eles querem que volte a ser influenciado pelo anglicanismo, né? O aspecto reformador do anglicanismo eles querem que seja realçado e não o aspecto católico. Então eles lançam ali a Revolução Puritana, e na Revolução Puritana, os puritanos eram os protestantes, tá, da Inglaterra. O Oliver Cromwell surge, ele era um dos membros da Câmara dos Comuns, muito importante. Então ele lidera aqueles, né, que estavam os cabeças redondas, né, que estavam ali ao lado do parlamento. Enfim, o rei é decapitado, porque eles conseguem vencer e conseguem alcançar os seus objetivos, o rei é decapitado, o Oliver Cromwell dá um golpe de estado, invade o parlamento, etc. Qualquer coisa eles estavam decapitando. Exatamente, isso que a gente nem começou o momento de decapitação mesmo, que é quando o negócio começa a correr solto. E aí o Oliver Cromwell, ele invade o parlamento, ele vai tirar todos os opositores dele do parlamento, e enfim, nesse momento ele lança os atos de navegação, que são políticas que vão estar, né, favorecendo os comerciantes e as grandes navegações. Mas nesse momento a gente tem aí a Revolução Gloriosa, com a morte do Oliver Cromwell, que não resiste, a estabilidade fica muito grande depois da morte dele, a dinastia Stuart tenta recorrer e retomar o trono, né? Mas não é bem sucedido, e a Revolução Gloriosa derruba a monarquia e coloca ali o Guilherme de Orange, que Guilherme de Orange, ou Guilherme III de Inglaterra também, ele é monarca também, mas ele vai lá e ele assina um papelzinho dizendo que ele não vai fazer nada, entendeu? Que ele não vai estar que ele não vai tentar dar golpe no parlamento nenhum. Então ele assina ali o Bill of Rights, que garante que ele está ciente da ilegalidade desse processo. E aí, papo vai, papo vem, chegamos na monarquia constitucional inglesa. Então daí a gente já pensa
para frente, né? Vamos pensar aqui, não para frente, mas como se a gente estivesse olhando de cima, né? O panorama geral de toda essa era moderna. A gente pode chamar o século XVIII também, tá? Que é o século das luzes. Por que é o século das luzes? Que é o século do iluminismo. Essa idade moderna ela é marcada por muitos grandes eventos, né? Então a gente tem as revoluções religiosas, né? As reformas religiosas, a gente tem os governos absolutistas, a gente tem muitas modificações que são muito importantes, a gente tem muitas guerras, né? É um século marcado por crises, né? Por períodos conturbados. Então, o que acontece? Um século onde a gente está ali no auge do absolutismo, mas a gente também está olhando o auge da contradição que o absolutismo representava, né? Se o rei é uma figura predestinada que está aqui nesse mundo para liderar esse povo e não deixar o povo sofrer, por que tá todo mundo morrendo e passando fome na rua, assim, sabe? E como assim ele precisa cobrar tantos impostos dos pobres se ele tá vivendo num castelo e bebendo vinhos e ouros, né? Então era uma questão que ia movimentando a população. Então, os filósofos, os estudiosos, os intelectuais começam a pensar nessa ideia do iluminismo, né? Que foi o iluminismo que surge ali como uma ideia de esclarecimento, uma ideia de uma nova era de iluminações, que seria ali oposto à escuridão, né? Atribuindo ali a Idade Média, a Era das Trevas. Lembra quando a gente falou de Idade Média? A gente falou, o que vocês acham que era a Idade Média? Né? E aí alguém fala, Era das Trevas, né? Aquela coisa, aquele filtro... aquele filtro cinza azul de Game of Thrones, né? Que você pensa em Idade Média, parece que até que a cor das coisas era diferente. Então, essa ideia de esclarecimento, de iluminação, ela vem para se opor à ideia de escuridão da Era das Trevas, né? Da Idade Média, como eles chamavam. O que acontece nesse momento é que eles começam a falar, gente, tudo que dá errado é porque a gente era muito negativo antigamente. Vamos abrir a mente, vamos olhar pra frente. Então eles pensam isso, tá? Eles passam a valorizar a ciência, a tolerância religiosa, tá? Eles começam a defender que os problemas sociais foram causados por essa ignorância humana da Era das Trevas. Eles defendiam uma liberdade econômica, uma igualdade jurídica, uma participação política, tá? Então é um movimento que tem um aspecto filosófico, tem um aspecto social, tem um aspecto econômico e um aspecto político, tá? Então ele expressa os interesses da burguesia no século XVIII. Então é um movimento que a gente pode dizer que é um movimento muito voltado para a burguesia, embora seja ainda um movimento muito liderado pela nobreza. Isso aí não há dúvida. Ele tem características principais, né? O século das luzes, o iluminismo, né? O conceito de iluminismo, a ideia de iluminismo que a gente tem que ter na cabeça é uma ideia que segue, se não todos, mas a maioria dessas características: liberdade, igualdade, tolerância, progresso, antropocentrismo, racionalismo, individualidade e o empirismo. Tá? Já falar um pouco de cada, né? Que não são todos os filósofos iluministas que pensam isso, necessariamente. São todos os filósofos que foram inspiração do iluminismo, né? Não é que todos eles estão em grande acordo, mas que essas eram as ideias mais. Como é que chama isso? Disseminadas no iluminismo. Gente, ó, mais um shot século das luzes. Tá escrito errado? Meu Deus, cara. 2 vezes. Aqui. É isso, não. Já se a gente estivesse realmente tomando um shot, fodeu, assim. Seria realmente o fim. Ai, quase que eu derrubei café na mesa. Deixa eu ver aqui onde ela tá digitando. Tudo certo, não tem problema não. Então eu tava dizendo, né, que nem todos os
filósofos, os estudiosos os intelectuais vão defender todas essas ideias igualmente, tá? Um para mais, um para menos, tal. Mas principalmente, gente, eu vou parar de consertar o século das luzes porque mas principalmente as críticas, né? Quais eram as críticas do iluminismo, as principais críticas, né? Eram muitas, mas quais eram as principais críticas que a gente pode ver em maior quantidade aqui, né? Sem dúvida, o poder real ilimitado, tá? Veja que eu não digo poder real, porque nem todos eram contra a ideia de monarquia. Tá? Não era bem isso. Era uma ideia meio contra a monarquia absolutista, mas não necessariamente contra a monarquia, tá? Não tinha muito essa ideia de vamos fazer um outro governo ainda. Claro que alguns tinham, mas a maioria era ali mais voltado para uma ideia, né, de eu não queria que o monarca tivesse tanto poder. Ele pode ter algum, mas todo esse poder também é brincadeira. A ideia do direito divino também, né, que anda muito com esse poder ilimitado. Ele é divino, então ele pode fazer o que ele quiser, ele sobe ali ao trono e ele ainda é usado, então ele era muito contra isso também. Esses privilégios da nobreza e do clero também eram muito criticados, tá? Mesmo que a maior parte dos iluministas fossem nobreza. Ainda assim existia uma grande crítica ali dessa desigualdade tributária, né, que a nobreza pagava, que a nobreza e o clero eram isentos de impostos, né, de taxas, enquanto a população do terceiro estado tinha que estar pagando tudo aí para bancar. O iluminismo ele também criticava muito as práticas mercantilistas. A gente vai ver mais pra frente, mas principalmente porque a maioria o principal aspecto, a principal característica das práticas mercantilistas era qual? Era ali a intervenção do Estado na economia. E isso aí era a morte, né? O iluminismo não queria isso de jeito nenhum. Eles também criticavam muito. Vou puxar meu ventilador pra cá, porque bebi esse café e agora eu tô com calor. Então, eles criticavam a Igreja Católica e as igrejas reformadas porque elas sustentavam essas práticas do Estado absolutista, né? Elas tinham relações próximas com a monarquia, né? E essa ideia do direito divino, né? Da justificativa absolutista era muito pautada na religião também. Isso era uma crítica que o iluminismo vai ter. Mas é importante que a gente pense que, apesar de crítico à religião, não era um movimento filosófico ateu, tá? Ainda existia a ideia de Deus, ainda existia uma ideia religiosa envolvida, mas que não de uma forma que justificasse ali a presença do monarca. Eles também defendiam um sistema constitucional. Eles queriam igualdade fiscal, igualdade jurídica, principalmente, né, a não intervenção do Estado na economia, universalização dos direitos, tá? Independente de barreiras nacionais, religiosas ou étnicas. De novo, todos os filósofos achavam isso? Não. Alguns, tá? Mas já é uma ideia, é uma coisa que nunca aconteceu, né? Nesse momento na Europa, principalmente na Europa, na França, não vai acontecer. A galera não vai ficar defendendo, enfim, pessoas do terceiro estado, ou pessoas que estão ali em situação de muita pobreza, e pessoas, inclusive, que estavam ainda no sistema de servidão, né? Num sistema escravatório. Então, é um primeiro momento, né? Na Europa, definitivamente. Então, ali o iluminismo, ele também vai pensar, tá? Na liberdade de pensamento e expressão, propriedade privada, livre comércio e livre iniciativa econômica. Tá? Isso também vai ser bem importante. A questão econômica é muito importante, a gente vai ter um pouco só para falar disso. As origens do movimento iluminista, elas voltam lá para o século XVII, tá? Quando a gente fala da Revolução Científica, do Renascimento e tal. Então, aquilo ali primeiro passo para a gente começar a pensar no iluminismo, tá bom? E como eu disse antes, né, apesar de ter sido incorporado pela maior parte da burguesia, seus intelectuais eram nobres, tá? Então, alguns desses, por exemplo, Descartes, ele é bem anterior, né? Descartes está ali no século XVI, final do XVI, início do XVII. Então, ele ainda está muito anterior. Então, Descartes não era iluminista, tá? Então, não dá para dizer isso. Mas dá para dizer que Descartes, ele era considerado o fundador do racionalismo. E o racionalismo é muito importante para o iluminismo. Então, por isso que ele está aqui nessa lista, tá?
Descartes não era iluminista, tá bom? Ele tem ali princípios que contribuem com a ideia iluminista que a gente vai ver. Então, ele é considerado fundador do racionalismo, né? Ele defendia que o conhecimento é inato, você nasce com esse conhecimento, mas à medida que você estuda, etc., você vai descobrindo o que já tinha dentro de nós, uma coisa assim, tá? Então, ele fala essa filosofia parte de axiomas, né? Verdades indiscutíveis, né? Tipo, penso, logo existo, ele é esse cara. Uma coisa importante que ele diz é que a razão era a única forma de se chegar às certezas absolutas. Mais um erro aí de ortografia, que é absolutas. De chegar às certezas absolutas, tá? Ele rejeita os sentidos e ele acha que tudo é feito a partir da razão. Então, por isso que ele é ali o pai do racionalismo, o fundador do racionalismo, porque ele acredita, né, a filosofia de Descartes parte da ideia de que a razão é a única forma de você chegar ali à verdade, a verdade absoluta. John Locke vai ser um dos precursores do movimento iluminista, tá? Esse sim era ali considerado uma pessoa do movimento iluminista. Então ele pensava, né, que o Estado ele é legitimado. Isso era o que John Locke dizia, tá? John Locke dizia que o Estado é legitimado por um consentimento entre governantes e governados. E se houver um rompimento desse acordo pelo governante, para obtenção de vantagens, por exemplo, o governo é levado à destruição. Então, a ideia do John Locke é levada para frente e ele influencia outras revoluções, como a Revolução Gloriosa, a Revolução Americana, né, das 13 colônias, a Revolução Francesa, tá? Então, a gente vai ver Locke bem um pouco algumas vezes. Ele está ali em oposição ao Descartes quando a gente pensa, né, empirismo como uma teoria do conhecimento. Era isso que o John Locke defendia, que os indivíduos nascem como tábulas rasas, né? Isso já viram na aula de filosofia. E eles vão adquirindo o conhecimento a partir do cotidiano, desenvolvimento dos sentidos. Então, na ideia da absorção do conhecimento, ele está em total oposição a Descartes, tá? Empirismo, para ele, era ali a base de tudo, né? A gente nascia zerado e ele ia absorvendo aos poucos. Mais de quem foi importante para pensar no ideal iluminista foi o Barão de Montesquieu. E Montesquieu, ele dizia que é natural do homem querer controlar todo o poder, querer exercer todo o poder e concentrar todo o poder em sua mão. Então, para você poder limitar o poder na mão do rei, né, na mão dos reis absolutistas, isso teria que vir através da divisão dos poderes. Então, ele divide os poderes em 3 instâncias: o executivo, o legislativo e o judiciário. Tudo isso para que o rei tenha menos concentração de poder em suas mãos. Ele tenha que dividir com outras pessoas, né, com outros órgãos. O Montesquieu também defendia muito esse conjunto de leis que expressavam o valor da sociedade. Uma constituição, né, era na verdade o que ele estava buscando. Então, ele escreve um livro super polêmico denunciando abusos e excessos do absolutismo. Então, ele também tinha ali críticas muito fortes a esse movimento. Voltaire também é muito importante para o movimento iluminista, tá? Ele é um dos maiores nomes do iluminismo. Ele critica a igreja, ele critica o clero, ele condena a censura, ele criticava a guerra constante e, muito importante, ele rejeitava a ideia de revolução. Por quê? Né? Ele pensa numa outra coisa, ele fala, gente, tive uma ideia, não vamos precisar fazer nenhum tipo de revolução. Porque eu acho, né, que se nós, filósofos, pessoas conscientes, fizéssemos um acordo com o governante para a gente auxiliar eles ali numa reforma da monarquia, né, uma reforma do regime, a gente teria um governo mais esclarecido, tá? Então ele vai pensar ali na ideia do despotismo esclarecido, a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. Tinha Jacques Rousseau, que particularmente é o meu fave, tá? Adoro ele, tudo demais. Ele escreve ali o Contrato Social, tá? Que é um livro que defende que a liberdade é para todos os homens. Claro que nessa época as mulheres nem entravam muito na pauta, tá, gente? Mas na Revolução Francesa a gente teve até algumas outras coisas. Mas, enfim, todos os homens, ele diz homens como ser humano, né? Mas é porque, enfim, mulheres não eram nem comentadas. É isso, assim, ele sai reclamando de tudo e ele é super linchado por isso, né? A galera não gostava muito dele, inclusive. Exatamente. Então ele defende que todo mundo deveria, né? Exatamente. Ele critica a elite. Ele faz ali o que leva muita gente a perder as coisas na história, né? Que é criticar a elite. Então, ele defende, né, a liberdade para todos os homens. Lembrando, gente, que a gente está no século
18, tá? Escravidão, né? Tudo isso está comendo solto do mundo todo. Tá? Servidão, escravidão por dívida, isso ainda tá rolando aí alucinadamente por todo o mundo. Então a gente pensa que no Rousseau, né, como um defensor da democracia, mas a gente tem que se atentar que essa democracia não é a nossa democracia atual, tá? Democracia como uma forma de expressão da vontade geral da população. Então ele acreditava que as pessoas, a população deveria ser capaz de decidir aquilo que seria feito, né, que a vontade deles fosse ali atendida por eles serem a maioria. Tá? Ele também criticava essa ideia de racionalismo em excesso. Tá? Porque ele dizia que não dá para fazer tudo de forma racional. O conhecimento ele depende das expressões, dos sentimentos, tal. Com a razão, vamos falar, né? Então ele defende essa ideia das expressões, dos sentimentos, né? E o que acontece? Ele é super rejeitado pela alta burguesia, porque ele critica o racionalismo, ele critica o elitismo governamental, ele critica a abundância extrema de bens materiais. Então, todo mundo que era muito rico, para ele lixo, não deveria ser rico desse jeito. E isso foi um grande absurdo, ele não foi muito bem recebido. Mas ele foi um nome ele teve um grande impacto na Revolução Francesa, tá? A gente vai ter esses dois queridos, que é o Jean Baptiste e esse Denis Diderot. Eu só tenho foto do Jean Baptiste, tá? Porque só cabia uma foto, eu deixei o Denis de fora. Eles dois pensam num projeto de escrever o livro dos livros, tá? Eles demoram aí 30 anos escrevendo um livro, que é a enciclopédia. Eles juntam mais de 300 pensadores e filósofos e tal, uma galera, né, para reunir o conhecimento humano de variadas áreas. Então, científico, artístico, filosófico e tal. Então, o objetivo era criar esse grande livro que fosse, né, para que todos pudessem se tornar cidadãos esclarecidos, né, divulgar o conhecimento para que todo mundo pudesse ser um cidadão esclarecido. Uma dúvida sobre os filósofos e tal? Show. Então, vamos falar das teorias econômicas. Como eu falei para vocês antes, para o iluminismo, a teoria, a questão econômica é muito importante. Ela vai movimentar bastante aqui, seguindo aí por duas correntes, tá? A questão econômica, ela é principalmente crítica ao mercantilismo e à intervenção do Estado na economia, tá? Isso é uma crítica muito forte, muito grande, muito constante nas correntes econômicas do iluminismo, tá? Então, a economia, eles pensam que a economia deveria ser regida por leis naturais, sem a intervenção do Estado. Então, era o que eles queriam. Tá? A gente pensa em duas correntes econômicas principais aí, que é o fisiocratismo e o liberalismo econômico, que a gente conhece, né? Que ficou por aí. O fisiocratismo, ele vem de origem francesa e ele tem todas essas pessoas aí que são filósofos, né, intelectuais importantes no desenvolvimento do ideal fisiocrático. Então, a gente pensa neles como, né, físio, que significa natureza, e kratos, que significa riqueza. Ou seja, eles defendiam que a riqueza deveria vir da natureza. Então, agricultura, pecuária, mineração, né, esse tipo de coisa. Eles consideravam o comércio uma atividade estéril, né? Não produzia nada. Então, isso para eles não era considerado aí uma fonte de riqueza, né? Então, eles dividem a sociedade em três classes: classe produtora ou camponesa, os proprietários de terra e a classe estéril, né, que exerce as demais atividades econômicas. Eles criticam, né, o fisiocratismo, ele critica o mercantilismo, critica a intervenção estatal, defende a liberdade econômica, que vai vir a inspirar o liberalismo econômico, que vem posteriormente, tá? E eles seguem muito esse princípio eu não sei falar francês, gente, eu tô me recusando a ler isso. Eu tentei falar sozinha várias vezes, mas ficou feio toda vez que eu tentei. Então, esse princípio aqui era muito defendido por eles como deixar e fazer, deixar e passar, que o mundo anda por si mesmo. Então, era uma ideia de que nós, como sociedade, encontraríamos o nosso próprio equilíbrio sem a intervenção do Estado por meio, né, do comércio, das atividades agrícolas, pecuárias, etc. Desculpa, lindinha, é que não dá, eu não sei ler isso. Eu me sinto meio boba, né? Olhando o negócio. A gente segue, então,
do liberalismo econômico, né? O liberalismo econômico, ele tem uma origem britânica, tá? Ele vai incorporar os princípios do fisiocratismo, né? Como as leis naturais, né? Que regem a economia. Então, eles vão falar muito disso. E que leis são essas? Lei da oferta e da procura, livre concorrência, livre cambismo, defesa da propriedade privada, liberdade de contrato, combate ao mercantilismo, tá? Então, eles vão buscar todas essas características, a gente encontra elas no liberalismo. E falando em liberalismo, não tem como não falar dele, né? O Adam Smith, né? Que é aí o pai do liberalismo econômico. Então, ele é o principal teórico do liberalismo, tá? E ele pensa na economia como um ramo independente do pensamento. Ele fala que a riqueza nacional vem, na verdade, do trabalho. E o Estado, ele só tinha 3 obrigações, tá? E nenhuma delas era econômica. Então, ele tinha a obrigação de proteger a sociedade da violência ou invasão de outros países, proteger a sociedade da opressão e injustiças internas e manter e construir obras que sejam do interesse geral, mas que não interessem aos particulares. Então, era muito importante pensar no Estado como sem intervenção, né? A gente não pensa no liberalismo econômico pensando na intervenção do Estado, muito pelo contrário, tá? É isso. Então, a gente tinha aí essas principais correntes econômicas que vão levar aqui, né, ao último tópico, que é o despotismo esclarecido, tá? Então, quando a gente fala do Voltaire, ele fala, né, que na verdade não era necessário uma revolução, que dava para resolver as coisas através desse despotismo esclarecido, que seria o quê, né? Era você chegar ali, né, num governo, né, que fosse um governo monárquico, e você, como filósofo, como intelectual e etc., você guiar ali reformas sociais, econômicas e políticas com princípios iluministas. Para quê? Para a gente poder acomodar as reivindicações sociais, mas sem abalar o poder. Então, ao mesmo tempo que o monarca, ele agrada ao terceiro estado, ele agrada às outras classes, ele não perde seu domínio, ele não perde ali o seu poder. A gente tem alguns exemplos de monarcas que foram déspotas, tá? Foram déspotas muito importantes, os principais déspotas, né? Esclarecidos que a gente teve. Primeiro, a gente tem José II, de Áustria, tá? Ele vai primeiro abolir a servidão, que vinha lá do feudalismo, mas que ainda estava rolando. Ele reforma o sistema tributário, ele cobra a nobreza, ele cobra o clero, ele desenvolve manufaturas para eles poderem crescer, né, internamente. Ele faz com que as instituições de ensino tenham um maior alcance. Ele também faz, né, a tolerância religiosa, ele vai defender ali a tolerância religiosa. Outro que a gente vai ter é o Carlos III de Espanha. Ele vai limitar a influência da Igreja Católica, né, na Espanha, o que já é bem chocante, né, que era ali uma região bem dominada e bem influenciada pelo catolicismo, pela Igreja Católica. Ele limita a influência da Igreja Católica, ele vai extinguir a Inquisição, ele expulsa os jesuítas do país e das colônias, né? Então isso é importante pra gente pensar que esses déspotas esclarecidos estavam ali abrindo concessões dos seus próprios reinos. Não era nenhuma maravilha, né? Mas estava funcionando. Ele vai reorganizar exército, reorganizar universidades, e ele vai fazer uma reforma agrária de pequeno alcance, tá? Porque também não dá para você pegar a terra de todos os nobres, que eram ali a classe de maior poder financeiro. Não tinha como tirar também as terras dos caras que iam ficar, né? Não ia rolar. José I de Portugal, ele também é um déspota esclarecido e ele vai apontar Marquês de Pombal como primeiro-ministro. Ele vai reorganizar a administração do reino, ele vai extinguir o sistema de capitanias hereditárias, ele vai emancipar os povos indígenas. Gente, isso aqui foi cumprido? Não é sobre isso, né? É sobre o que estava rolando lá na Europa, não o que estava rolando aqui na colônia, né? Porque os jesuítas, a gente sabe que os jesuítas ficam por aqui por muito tempo, né? E os povos indígenas, eles são emancipados, quase não sobra ninguém, né? Então, é um assunto meio delicado. Também não quero dizer que José I era um santíssimo. Também não é sobre isso, tá? Enfim, ele vai emancipar os povos indígenas, ele vai expulsar os jesuítas do país e das colônias, etc. E isso era importante porque a gente via, né? A população via ali o reino fazendo modificações, né, em prol
os ideais iluministas. Então, o Frederico II da Prússia, ele é o déspota mais avançado na agenda iluminista, ou seja, ele era muito ligado ali filosoficamente nos ideais iluministas, ele pensava muito no iluminismo ali, né, maquinando coisas, estudava, etc. Ele tinha milhares, não sei se milhares, né, exagero, dezenas de filósofos e cientistas iluministas na sua corte, inclusive Voltaire era da corte de Frederico II. Ele instala, né, um sistema judiciário, ele faz umas reformas na educação primária, né, deixando ela mais abrangente, mais inclusiva. Ele faz, né, ele vai defender a tolerância religiosa, mas é importante a gente pensar também uma coisa muito importante, ele faz modificações, sim, mas ele não faz grandes mudanças sociais, tá? Como reforma agrária, que a gente viu no outro, mesmo que é pequenininha, mas uma reforma agrária aqui e ali, não, tá? A servidão continua muito presente e o militarismo muito forte também se mantém na Prússia, tá? Então ele estava ali muito alinhado com o iluminismo, mas ali bem alinhado com a nobreza também. Catarina II de Vônica, né, que é a Catarina Grande, que é aquela série que vocês tiverem interesse, eu nunca vi, mas eu já vi alguns pedaços, me parece excelente, que é a série com a diva também da, como é que é o nome dela? Da Ellie Fanning e com o Nicholas Hoult, tá? Catarina a Grande era conhecida como ser meio totó, tá, gente? Ela era Catarina Grande, né, da Rússia, e ela vai construir escolas, hospitais, ela vai defender uma liberdade religiosa, ela vai estimular a agricultura e o comércio, ela vai fazer uma reforma urbana em São Petersburgo, ela vai combater a corrupção, etc. Então ela também foi muito importante ali, com influências. Ela é diva, só que ela era meio maluquinha, gente. Depois vocês procuram aí móveis da casa da Catarina Grande. Eram umas coisas inacreditáveis. Mas então, a série é meio explícita porque a Catarina Grande, acho que ela era meio assim mesmo. Mas aí, realmente, né, dependendo de quantos anos você tem, não assista a série, inclusive. Depois, quem tiver aí essa curiosidade, pesquisa aí no Google, Catarina Grande móveis da sua casa. Eu não vou botar aqui, né? Mas, enfim, não vou botar aqui nada, tá, gente? Que vamos parar com esse puritanismo. Essa é uma questão de decência pelos menores de idade que possivelmente estão aí. Mas, enfim. Então, o que acontece, né? Nesse momento, a gente tem aí uma sequência de déspotas, de déspotas esclarecidos, monarcas que vão ali se curvando, vão ali cedendo às reformas, aos pedidos de reformas, etc. E na França, gente? O que tá rolando na França? Exatamente. Os franceses, a monarquia francesa se mantém irredutível. Ela não cede às reformas. E eles pagam caríssimo por isso, né? Então a gente vê que no final do século XVIII, isso está acontecendo ali em 1700, né? Tudo isso acontece ao longo de 1700. No final de 1700, mais ou menos ali em 1789, acontece uma coisa muito engraçada com a França, porque ela permanece irredutível e não cede às reformas para o agrado do terceiro estado e para o fim, né? Para diminuição dessas desigualdades, e aí a Revolução Francesa chega rompendo com a ordem existente, então ela vai derrubar a monarquia por completo, tá? E é isso, gente, foi isso, a aula hoje foi tranquilinha, né, mas é porque é uma aula que não tem aí grandes eventos, mas é uma ideia que a gente tem que ter da aula como o conceito de iluminismo, pra gente entender, porque é muito importante o conceito de iluminismo pra gente pensar, tá? Na saída da era moderna, passando ali pela Revolução Francesa e chegando na era contemporânea, né? É logo ali a era contemporânea, já tá logo ali batendo na porta. Então, essa transição de uma era para outra tem muitas influências do iluminismo. O iluminismo é fundamental pra gente pensar nesse aspecto, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Então vamos passar para os exercícios. Inclusive, gente, falar uma coisa legal. Essa imagem aí é um salão.
É um salão que era muito famoso em Paris, tá? Os salões do século das luzes, né? Os salões iluministas eram muito populares em Paris. E eu não sei se vocês veem uma coisa engraçada. Engraçada não, uma coisa muito interessante, tá? Os salões, eles eram lugares onde os intelectuais se reuniam para falar de ideias iluministas, para conversar sobre o iluminismo, para falar sobre sociedade, sobre política, sobre economia. E se vocês olharem no cantinho da imagem, tem várias mulheres nos salões. Isso é muito interessante, porque, na verdade, os salões, eles eram, em sua maioria, né, o salão, por exemplo, o salão do século das luzes mais famoso, ele era... ele era... desculpa, esqueci como é que é a palavra. Como é que é quando a pessoa... Tipo assim, host, sabe? Ai, porque eu não queria falar inglês, que é mico isso, né? Mas eu esqueci como é que fala host em português. Quando você é ali o... Quem falou comigo? Anfitrião, perfeito, Suzy, você arrasa. Então, a maioria dos anfitriões dos salões eram mulheres. Inclusive, um dos salões mais famosos do iluminismo era de uma mulher, tá? Em Paris. Então, isso era muito interessante pra gente pensar que, apesar de não incluir muito as mulheres ainda, né? Politicamente, socialmente, economicamente, a mulher tinha uma certa participação nos debates iluministas, sim. Tá? Houve uma inclusão muito grande das mulheres nesse momento, como pessoas ali que debatiam, que falavam sobre política, o que é um grande feito. Então vamos lá para o primeiro texto, gente, para a primeira questão, tá? Vou ler aqui para vocês. O texto abaixo, de John Locke, revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto de sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros, porque sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem é igual a ele, e na maior parte pouco observadores da equidade e da justiça. O proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Essas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de tremores e perigos constantes. E não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se para mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens, a que chamam de propriedade. Então, do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar o quê, gente? A existência do governo como um poder oriundo da natureza, a origem de um governo como uma propriedade do rei, o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana, a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos, e poder dos governantes, colocando a liberdade individual acima da propriedade. Lembrando que a gente está falando de Locke, tá? De John Locke. Então, você vai seguir lá o que a gente falou, e eu vou dar uma colada aqui, embora eu já tenha a resposta, né? Só colando para lembrar o que eu escrevi no slide. Votos, gente. Já corrijo ou eu espero mais um pouquinho? Ah, agora foi. É isso mesmo, gente. Letra D. Que orgulho, todo mundo acertando. Arrasaram. É isso mesmo, tá? A origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. Porque o Locke dizia, né, que o estado de natureza eram os seres humanos em caos completo, né? Então, o monarca vinha como uma forma de proteger, de passar ali, como é que chama? De superar o estado de natureza.
Questão 2, também do Enem. A verdade. Não. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Aí foi Montesquieu que diz, tá? E essa característica da democracia que é ressaltada por Montesquieu diz respeito ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo, ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. C. A possibilidade do cidadão de participar no poder e, nesse caso, livre submissão às leis. D. Ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. E letra E. Ao direito do cidadão exercer a sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Essa eu acho meio dificinho, gente. O que vocês acham? Nossa, arrasando, assim, vocês já votaram, inclusive. Falta uma pessoa. Ai, não, votou. Gente, que arrasa, vocês estão lacrando muito. Também é letra B. Não é também, né, que é outra letra, mas é letra B mesmo, tá? Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade das leis. Babado. Vamos nesse aqui, que esse aqui a gente vai pensar aí falando um pouco sobre todos esses filósofos que a gente viu, tá? Então, durante os séculos 17 e 18, a Europa viveu um importante movimento de ideias que revolucionou o pensamento científico e político. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a alternativa correta. Então, a gente tem aí John Locke, Montesquieu, Descartes, Rousseau e Voltaire. Então, vamos pensar que a primeira. O bom é isso, né? Se você tiver certeza da primeira, você já sabe a resposta. A tendência natural do homem é abusar do poder que lhe foi confiado. Para evitar o despotismo, a autoridade do governo deve ser desmembrada em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Já entregou, né? Mas vamos ver aí o segundo. A liberdade de pensamento e de religião, bem como a igualdade perante a lei, é o direito natural do homem. A terceira é: o governo existe pela necessidade de garantir os direitos e a segurança dos homens, mas seus poderes não podem ultrapassar os limites estabelecidos por aqueles que o escolheram. A quarta frase é: a razão é a única forma de chegar ao conhecimento verdadeiro dos fatos. E, por último, todo poder emana do povo e é em nome do povo que ele é exercido. E aí, gente? Ela tá só lindinha, né? Ai, achei complicado. Pressão, tadinha. É só você pensar, se você tiver certeza de um, já serve, porque acho que não tem repetido, né? Todas as opções são diferentes. Lindinha voltou. Vamos lá. Vamos chorar de orgulho, cara. Vocês acertaram todas as perguntas hoje. Tá certo também, tá? Letra C. Letra C. É isso, gente. Alguma dúvida, alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer, sei lá, algum comentário? Não sei. Encerramos. Hoje foi bem rapidinho, né? Mas é isso. Como eu tinha falado, né? É um período que a gente não tá
Não está falando de um período, né? A gente está falando mais. Perdão, parei de compartilhar, sendo que você me fez uma pergunta, mas eu vou compartilhar novamente. O último não é Locke, o último vai ser, né, o Rousseau, porque o Rousseau. Desculpa, viajei, desculpa, Lindinha, aqui, ó. O Rousseau era o cara que defendia o povo, por isso que ele criticava tanto a a nobreza, as elites, né? Ele era bem crítico em relação a isso, porque ele falava que, né, o povo merecia muito mais. Então ele criticava o elitismo, ele criticava principalmente a forma de governo elitista que tinha, né? Então ele queria que o povo fosse mais incluído, ele queria que o povo tivesse uma participação maior e pudesse ser ali ter uma maior participação no seu próprio governo, porque se todo o poder emana do povo, porque é eles que pagam tudo, é eles que, né, é a maior quantidade, então é em nome do povo que ele é exercido. Então era isso que ele defendia, tá? Tanto que você vê uma coisa que você fala assim, nossa, que uma coisa bem diferente, uma coisa bem pra frentex, sabe? Em relação a esse, sempre vai ser aí o Rousseau. Show. É isso, gente. A aula de hoje foi uma aula mais tranquilinha. Foi pra gente falar mais de conceitos filosóficos. Eu não sou nada boa em filosofia, gente. Mas é isso. Eu que agradeço a vocês pela participação. Eu sempre acho que vocês são anjos por vocês toparem ter aula sábado. Mas vocês vieram e vocês estão aqui, assistiram a aula toda. Então eu acho vocês uns fofos, queridos, lindos, meu coração. Vestibulandos apenas. Coitados, mas também. Meu Deus, né? Coitado. E é isso, gente. Eu vou. Na aula que vem a gente retoma. Eu vou dar uma olhada no cronograma se é Revolução Francesa ou se é Revolução Americana, tá? Mas a gente vai. Eu atualizo vocês sobre isso essa semana pra eu ver americana, né? É porque eu não sei se faz tanto sentido falar de Revolução Americana depois de Revolução Francesa. Mas acho que eu vou fazer isso. Vou ver. Qualquer coisa eu aviso vocês. Tá bom? Um beijo, gente. Bom final de semana. Chega de estudar, hein? 5 horas da tarde, sábado. Vamos dormir. Tirar um cochilo. Comer um bolinho. Ver um filme. Tá bom? Beijo, gente. Ó, meu gato dormiu a aula inteira. Ela nem se mexeu. É isso.